Estamos falando sobre o Deus que nos redime, como isso se apresenta na teologia do Antigo Testamento. Já vimos dois grandes eixos sustentadores da redenção de Deus: a sua misericórdia, o seu amor, esse seu ímpeto de buscar o ser humano, de redimir o seu povo, e também a sua fidelidade, o fato de que Deus prometeu e que a sua promessa se mantém válida, porque Deus é fiel a si mesmo. Portanto, o amor e misericórdia de Deus e a fidelidade de Deus se apresentam como dois eixos que mantêm a disposição de Deus em nos buscar, mantêm a disposição de Deus em redimir o seu povo. Nós também podemos pensar em como é que isso se apresenta na literatura do Antigo Testamento. E aí é importante termos a dimensão de que a ação redentora de Deus, essa ação de Deus de ir ao encontro do ser humano, ir em busca do ser humano, se apresenta na dimensão da história. Deus é um Deus redentor da história. Isso significa que Deus muda o caminho das pessoas, Deus muda o caminho dos povos para os redimir. Nós podemos ver isso nas histórias dos patriarcas, nós podemos ver isso na história do povo de Deus, ali no Êxodo, nós podemos ver isso também na história dos reis, nós podemos ver a todo momento um Deus que muda histórias. Vemos isso, por exemplo, na linda história de Ruth, vemos isso na história também de Esther, mulheres que Deus, que a sua fidelidade a Deus, o seu amor a Deus, transformou a história delas, assim como de tantos outros personagens. Portanto, a redenção de Deus, esse ato salvífico de Deus, se apresenta como um Deus que redime na história e da história. Então, se Deus age transformando pessoas, é porque Deus age no plano da história. Nós podemos observar as transformações do Deus Redentor, nós podemos observar vidas sendo transformadas, nós podemos observar histórias sendo mudadas, como, por exemplo, a história de Naamã, que vai em busca da cura, e o profeta Eliseu, como representante divino, intervém na história de Naamã para curá-lo. Veja como Deus é um Deus que se manifesta transformando histórias, portanto, redentor da história das pessoas, da história dos povos, e também um Deus que se manifesta redimindo na história, portanto, em atos visíveis, em atos que podem ser observados por nós. E, sem dúvida alguma, um dos paradigmas, um dos modelos, um dos momentos mais importantes para compreender esse Deus que age na história e esse Deus que redime histórias, será a narrativa da libertação da opressão egípcia, lá no começo do livro do Êxodo. Nós vemos ali o povo de Deus passando por um processo de opressão, nós vemos eles passando por um processo de serem escravos no Egito, e Deus vê essa situação, Deus ouve os clamores dos hebreus e, portanto, Deus resolve intervir, Deus resolve agir para libertá-los dessa opressão. É verdade que muitas vezes nós temos a compreensão da redenção como uma libertação da morte, algo que nos advém no pós-morte, mas no Antigo Testamento ainda não havia se desenvolvido de forma clara essa dimensão da redenção como um ato nos libertando da morte. Portanto, toda vez que Deus intervinha, mantendo a saúde, mantendo a existência, mantendo a vida do povo, era entendido como um ato salvífico, um ato redentor de Deus. Daí que o grande modelo de redenção de Deus no Antigo Testamento será
esse ato de Deus libertando o seu povo do Egito, levando o seu povo para uma terra que mana leite e mel, portanto, uma terra que tem condições e que dá condições de sobrevivência ao povo de Deus. Note que nos relatos do Êxodo, portanto, fica visível a salvação de Deus, fica visível a intervenção de Deus, tanto os egípcios, o próprio faraó, como também os israelitas podem observar esse Deus e essa ação de Deus que age na história, que age redimindo histórias e que tem como um grande modelo de redenção a narrativa da libertação do Êxodo, celebrada na Páscoa e depois revivida no Novo Testamento como a morte e ressurreição de Jesus. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na Palavra de Deus. Na primeira parte dessa aula, nós ressaltamos o Deus que, pelo seu amor, pela sua fidelidade à sua própria promessa, se dirige ao ser humano, se direciona ao seu povo no sentido de redimi-lo, de resgatá-lo. Vimos que, para o paradigma de pensamento do Antigo Testamento, ainda não havia, de forma assim muito clara, a ideia de uma salvação como libertação da morte ou como uma vida após a morte. Isso vai sendo compreendido ao longo das Escrituras e vai ser consolidado no Novo Testamento. Vimos também que há uma dimensão coletiva da salvação apresentada no Antigo Testamento, principalmente no modelo de salvação do Êxodo, aquela salvação que Deus opera em relação ao seu povo, libertando da escravidão egípcia. Mas também o Antigo Testamento possui uma dimensão de salvação individual, uma dimensão de salvação em que Deus intervém para manter a vida de uma pessoa. Ainda não algumas expressões ainda não são vinculadas à ideia de salvação como libertação pós-morte, mas nós temos a ideia de salvação como cura, como preservação da vida. Nós podemos ver expressões disso como, por exemplo, no Salmo 3, em que o salmista diz o seguinte: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Note que aqui o salmista tem a compreensão de salvação como
a sua preservação, a preservação da sua existência, o fato de Deus o proteger dos seus inimigos, o fato de Deus não permitir que os seus inimigos atinjam a sua existência. Aqui, portanto, salvação é entendida como esse ato de Deus preservando aquele que suplica pela sua própria vida. Em diversos outros salmos, nós temos expressões semelhantes dessa dimensão salvífica da ação de Deus aqui ainda nessa vida, como a preservação da existência, como a cura de doenças e inclusive como o perdão dos pecados, como uma expressão dessa salvação divina. Vai ser já nos últimos escritos do Antigo Testamento que nós vamos ter o início do desenvolvimento da ideia de salvação como preservação em relação à morte ou como uma existência para além da morte física. Nós vamos ter essa expressão de forma mais específica no texto de Daniel, capítulo 12, verso 13, que diz: Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Vai ser exatamente por meio da ideia de martírio, portanto, por meio da ideia daquele que passa pela morte por ser fiel a Deus, que acaba morrendo por declarar a sua fidelidade a Deus e por não aceitar o culto a nenhuma outra divindade ou pessoa ou qualquer coisa que não o próprio Deus. E essa fidelidade conduz essa pessoa à morte. Vai ser a partir daí que o Antigo Testamento começará a desenvolver a ideia de uma salvação como uma ressurreição, como uma ação de Deus em levantar a pessoa da morte e em retribuir essa pessoa por sua fidelidade. Então é verdade que no Antigo Testamento, de forma predominante, nós temos o conceito de salvação, de redenção, como os atos pelos quais Deus preserva a vida tanto do seu povo quanto daqueles que lhes são fiéis, mas é também verdade que o Antigo Testamento já aponta para uma dimensão de salvação como essa devolução de Deus, devolvendo a vida àquele que teve a sua vida retirada pela sua fidelidade ao próprio Deus. Vai ser essa ideia que depois, no Novo Testamento, será desenvolvida a partir da compreensão de ressurreição dos mortos. Aí sim, nós teremos o pleno desenvolvimento da compreensão do ato redentor de Deus.